Olá, eu sou a professora Marcela de Moura e aqui a gente vai conversar sobre periodontia. Olá, eu sou a professora Marcela de Moura e essa é a terceira aula dessa nossa parte da fase 2 da terapia periodontal ou fase cirúrgica. Hoje a gente vai falar sobre as suturas e a síntese desses tecidos. Vamos falar principalmente das suturas que a gente geralmente usa na pério, claro que existem várias outras, mas acho que a gente vai conseguir compilar algumas interessantes aqui. Se você ainda não viu as aulas anteriores, volta lá, a gente tem a introdução à terapia cirúrgica e uma fase de incisões e manejo do tecido, que são fundamentais, e agora a gente entra na parte de sutura. Em odontologia, o objetivo primário da sutura é posicionar e manter firme um retalho cirúrgico para melhorar o processo de cura. Então, depois de todo o meu tratamento, seja de raspagens com abertura cirúrgica, seja de enxerto, de aumento de coroa, é fundamental que uma sutura bem feita seja realizada para, vamos dizer assim, fechar com chave de ouro o nosso tratamento. Então, o tecido tem que ser posicionado e mantido firme, sem isquemia, então tem que ser uma sutura feita corretamente, para que a gente tenha sucesso no tratamento. Muitas vezes a gente acha que a sutura é só fechar o tecido. Não, já acabou a cirurgia, agora é só a sutura. É diferente. Na periodontia, a sutura é o gran finale, é o toque do especialista mesmo, é o que vai definir se você vai ter um sucesso ou não dentro da terapia periodontal. Porque se eu fiz uma raspagem maravilhosa, mas deixei o retalho sem suturar corretamente, a minha papila não vai ficar em posição, pode ser que eu tenha uma retração no futuro. Se eu não suturei corretamente o meu enxerto, ele pode se perder, pode necrosar e não vai adiantar eu ter tirado maravilhosamente o enxerto ali do palato, que ele não vai funcionar se a minha sutura não estiver correta. Então é fundamental, tá bom? Como princípios para uma boa sutura, a gente tem o menor diâmetro e o material menos reativo possível. Então, eu vou sempre escolher um material melhor que eu conseguir, o que ele reaja menos com os tecidos e que eu consiga trabalhar com ele corretamente. Porque também não adianta ser um fio extremamente fino que arrebenta sempre com o meu porta-agulha. Então, tem que ser um material viável para eu trabalhar. Não colocar a sutura muito próxima à linha de incisão. A gente viu na parte de incisões que a incisão tem que ser muito bem planejada e bem feita. E aí, depois dessa incisão bem feita, fica mais fácil a gente conseguir suturar. E a sutura não deve ser feita em cima da incisão, ela tem que ser colocada lateralmente. O nó da sutura tem que ser colocado na lateral dessa incisão. Colocar a sutura sempre em tecido queratinizado, porque o tecido queratinizado ele é muito mais fácil de ser manuseado do que a mucosa, porque a mucosa é bem mais friável. Passar do tecido móvel para o imóvel sempre que possível. Muitas vezes os dois tecidos que você está suturando estão móveis, mas se um tiver fixo, passa primeiro do móvel para o imóvel. Remover quando não mais ajudarem na estabilização do retalho. Então, quando eu não tenho mais motivo para ter a sutura ali, ela só ajuda a acumular biofilme, não é mesmo? Então, já é hora de remover. A ausência ou falha na sutura, uma sutura deficiente, pode levar a uma falha na hemostasia, um sangramento. Às vezes a sutura não foi tão bem feita, o paciente vai ficar sangrando, vai formar coágulos, ele vai ficar desesperado. Sangue, soro e coágulo entre os retalhos, osso, dente, pode atrasar o processo de cicatrização. Então, se eu fiz uma sutura frouxa, acumulou o cálculo, pode ser até que eu não tenha esquecido nada lá para trás, não é nada terrível como esquecer uma gaze dentro do leite cirúrgico, mas eu deixei ele frouxo, o coágulo se acumulou, eu vou ter um retardamento na minha cicatrização. A ausência da sutura pode levar ainda a uma falha na cooptação do retalho, que por sua vez pode levar a maior reabsorção óssea. Então, a gente quer sempre manter ao máximo o tecido ósseo saudável. E se eu fiz uma cirurgia e a minha sutura for falha, posso levar a uma maior reabsorção óssea. Falha na cirurgia com ausência de recobrimento, exposição de membranas e enxerto e contribuir, então, para a necrose dos tecidos, gerando dor. É importante escolher corretamente o material e seu diâmetro. Isso deve seguir alguns critérios. Resistência à tração que será exigida no fio, ou seja, é importante que ele resista na hora de fazer o meu nó. Biocompatibilidade, que ele não gere uma reação alérgica no meu tecido. A espessura do tecido a ser suturado, um tecido mais espesso e mais rígido, ele suporta um fio mais grosso. Agora, um tecido mais delicado, ele necessita de um fio um pouco mais delicado.
O tempo de reparo do tecido, quanto tempo que eu vou precisar que essa sutura fique em posição, para que eu não tenha uma sutura que ela vai reabsorver mais rápido ou que ela vai causar uma irritação no tecido. A gente tem alguns tipos de fio que podem ser utilizados e vamos falar deles agora. O fio de seda, ele é um multifilamento trançado, torcido e trançado, de baixo custo e fácil manuseio. É não absorvível, tingido de preto ou de outras cores para facilitar a visualização. Deve ser removido de 5 a 7 dias, não ultrapassando 10 dias, porque ele favorece o acúmulo de biofilme. São filamentos trançados que favorecem esse acúmulo de placa ou biofilme e aumentam o risco de infecção. Deve-se evitar seu uso quando a inflamação pode comprometer o resultado. Por exemplo, no caso de um enxerto, a inflamação pode comprometer o resultado desse enxerto, é melhor não utilizar fio de seda. Fio de poliamida ou nylon é um monofilamento, então ele não é traçado e torcido como o de seda, ele é um monofilamento. Ele não é absorvível, tem uma mínima reação tecidual, justamente pelo fato de não ter essas reentrâncias do trançado, não acumula tanto biofilme. A superfície é lisa e uniforme e a passagem é suave pelo tecido, é mais fácil de manusear. Mas é importante observar que sua rigidez pode causar um incômodo no paciente, então na hora de suturar, prestar atenção para as pontas não ficarem incomodando o paciente. Fio de poliglactina, que é conhecido como fio reabsorvível, aqui a gente tem uma marca dele, é multifilamentar e trançado e é reabsorvido pelo tecido com 16 a 20 dias. É de fácil manuseio, mas seu custo é elevado. Não favorece aderências de biofilme e não desencadeia reação inflamatória significativa, apesar de desencadear alguma reação inflamatória. Esse material de sutura absorvível é confeccionado a partir de polímeros que são inertes, não antígenos, não piogênicos e provocam somente uma leve reação tisular durante sua absorção. Quanto à secção da agulha, é importante observar, e a secção da agulha é justamente esse... Opa, deixa eu voltar aqui. É justamente esse desenho aqui, tá vendo? Aqui temos um triângulo invertido. Todos esses dessa marca, eles são triângulo invertido, que é esse do meio aqui. Qual a diferença deles? A gente tem aqui o circular. O circular ele causa menos trauma, mas ele vai empurrando o tecido. Ele não corta tão bem quanto os triangulares. O triângulo normal, ele tende a rasgar o tecido se você fizer muita força. Então, o indicado é o triângulo invertido. Aqui a gente consegue ver esse triângulo invertido. Então, no triângulo invertido, o meu fio tensiona para cá. O triângulo normal, a tensão ficaria nesse sentido aqui, o que facilitaria talvez rasgar o tecido se fosse um tecido mais friável. Resistência para puxar o fio de sutura, criado pela agulha de corte invertido a fim de evitar os recortes. Então, isso é o que eu mostrei para a gente ter essa resistência aqui ao corte. Quanto à circunferência, é a parte da circunferência que a agulha perfaz. Então, ela pode ser 3/8, meio ou 5/8. Aqui a gente vê a diferença de uma 3/8 para uma meio. E a espessura do fio, que é indicada por essa quantidade, esse número aqui, 4/0, 5/0, 6/0. Aqui a gente tem um desenho, ó. O 6/0 sendo mais fininho, o 3/0 um pouco mais espesso. A gente tem de 1/0 até 11/0, tem várias espessuras. Os que são utilizados em odontologia estão entre o 3/0 e o 6/0. O mais indicado nas cirurgias periodontais, que são os de escolha, são de comprimento 1,5, seção triangular invertido e meio de circunferência, que são os geralmente facilitam o nosso trabalho. Importante observar como segurar ou não segurar a agulha. Tem que ser anterior à curva, nunca na ponta ou perto da curvatura. Então, aqui é muito na ponta, aqui muito perto da curvatura, para evitar esses quebrados aqui, ó, esses tortinhos, tá vendo? Vamos dar um zoom aqui. Aqui. Muito na curvatura, muito na ponta. E o problema aqui é que ele não está pegando muito na ponta do porta-agulha, está muito para dentro, o que dificulta um pouco o procedimento. Então, o ideal é que a gente pegue, vamos dizer assim, da metade para trás dessa minha agulha. Pré-requisitos para uma boa sutura: conhecer o material e a técnica.
um retalho bem planejado, uma incisão bem feita, bem delineada, com bordos nítidos e regulares, que a gente tenha tecidos íntegros para suturar. Manter a vitalidade dos tecidos, deixando o retalho sem tensão. Então, na hora da minha sutura, é importante que esse retalho não esteja tensionado ali, isquêmico, porque ele tenha realmente a circulação e mantenha a vitalidade do tecido. Por isso, eu vou fazer uma relaxante correta para que o meu tecido seja apenas posicionado no local correto. Observar a ausência de corpos estranhos, a asepsia da ferida e a ausência de hematomas. Então, depois de realizar a nossa cirurgia, a gente faz uma asepsia da ferida ali com o soro estéreo, seca corretamente, observa se não tem nada solto que não deveria, fecha o retalho e sutura. Observar a quantidade suficiente de tecido nos dois bordos, então na hora de planejar a incisão, igual eu falei para vocês, que tenha tecido queratinizado pelos dois lados, e realizar uma cooptação plano a plano dos bordos da ferida. É o ideal que a gente consiga que a nossa ferida aqui tenha conjuntivo com conjuntivo, epitélio com epitélio, para não gerar nenhuma dificuldade na hora da cicatrização. Os nós da sutura afastados à linha de cisão, igual eu falei no começo, sempre que possível o nozinho para a lateral. Suturar ao menos 2 milímetros da extremidade do retalho para evitar que o fio se solte com edema. Então, se eu suturei muito próximo à linha de incisão, pode ser que cause uma ruptura ali. Essa é uma pinça interessante que pode auxiliar na nossa sutura, que é a pinça Korn. E a gente utiliza também os porta-agulhas. Geralmente vocês têm, já da disciplina de cirurgia, o Mayer, pode ser utilizado também o Mathieu, e o que a gente geralmente prefere na periodontia, que é o Castrovillo. Mas qualquer um deles pode cumprir a missão de realizar a sutura. Vamos falar agora dos tipos de sutura. Aqui tem um resumo, eu vou falar de um por um deles. A gente vai falar de sutura simples, ou em 8, suspensórias e colchoeiro. Colchoeiro vertical, horizontal, interno e externo. A sutura simples é a técnica mais utilizada em odontologia. Eu tenho um esqueminha aqui que vai mostrar como que a gente vai fazer essa sutura. Então, lembrando que ele tem que ser sempre no mínimo 2 milímetros da região incisada. Aqui a gente colocou 4 milímetros, mas é no mínimo 2 milímetros, tá bom? Então, a punção da agulha vai de epitélio para conjuntivo, passa por baixo do ponto de contato ou passa para o outro lado e vai de conjuntivo para epitélio. Em seguida, ela passa por cima desse tecido e dá um nó. Esse é o ponto simples. Ele entra de epitélio para conjuntivo, passa para o outro retalho, de conjuntivo para epitélio, passa por cima desse retalho e dá um nó. Tranquilo. Sutura em 8. Causa uma resistência mínima moderada e ela é utilizada principalmente em áreas de difícil acesso, como na lingual de molares inferiores, quando eu não consigo fazer a simples corretamente. Então, ela vem de epitélio para conjuntivo, depois de epitélio para conjuntivo novamente. De epitélio para conjuntivo, depois eu não consigo ir de conjuntivo para epitélio como se fosse o simples, então eu venho de epitélio para conjuntivo. Vamos ver o meu esqueminha básico aqui novamente. Começando da mesma forma, vai de epitélio para conjuntivo, depois ele vem de epitélio para conjuntivo novamente, e então é realizada a sutura. Então, enquanto o simples era de epitélio para conjuntivo, de conjuntivo para epitélio, esse é de epitélio para conjuntivo, de epitélio para conjuntivo novamente. Então, é realizada a sutura, que é chamada sutura em 8. Sutura suspensória. Ajuda no posicionamento coronário ou lateral do retalho, e o retalho é elevado apenas de um lado. Então, na suspensória, é importante observar que eu não rebati o retalho dos dois lados. Vamos dizer que a minha lingual ficou em posição, não foi descolado, e a minha vestibular teve mobilidade. Eu quero suturar a mobilidade da vestibular sem necessariamente pegar tecido na lingual. Vamos ver aqui no esqueminha. Ela vai de epitélio para conjuntivo, passa por trás do dente. Então, ela é como se abraçasse atrás do dente e volta e sutura. Acho que aqui a gente consegue observar melhor. São terceiros molares, são molares, vamos falar assim. Veio de epitélio para conjuntivo, uma vista oclusal. Epitélio para conjuntivo, passou por baixo do ponto de contato, abraçou por trás do dente, sem pegar nenhum tecido na lingual. Passou por baixo do ponto de contato novamente
de conjuntivo para epitélio. Ele retorna, então, na vestibular, sem pegar tecido. Ele só passou por baixo do ponto de contato, passa por trás do tecido, por baixo do ponto de contato e sutura. Vamos falar agora de sutura colchoeiro vertical interno. Sutura colchoeiro pode ser também chamada em sutura de U, ela é conhecida, U Donati. A gente chama como sutura colchoeiro e vamos tratar como colchoeiro todas aquelas que pegam 2 vezes o mesmo tecido. Ou seja, pega 2 vezes o tecido da vestibular e 2 vezes o tecido da lingual, vamos dizer assim. E interna quando ela passa por dentro do tecido e externa quando ela passa por fora. Vamos ver no esqueminha melhor. Aqui a gente consegue observar, ó, ela passa 2 vezes por dentro e pega 2 vezes o tecido vestibular, 2 vezes o tecido lingual. Vamos ver como é que ela faz isso. Mas é importante observar que na sutura colchoeiro vertical interno, a gente consegue uma cooptação melhor desse tecido. Às vezes eu consigo fazer ele ficar mais justinho, a papila em posição, por exemplo. Iniciando da mesma forma, com 4 milímetros da ponta, ele vai de epitélio para conjuntivo, passa por baixo do ponto de contato, de conjuntivo para epitélio. Até aqui era uma sutura simples, se eu só passasse por cima e desse o nó. Mas eu volto pegando pelo menos a 2 milímetros do meu tecido, pegando a mesma papila aqui, ó. Eu vim de epitélio para conjuntivo, conjuntivo para epitélio. Aí peguei de epitélio para conjuntivo, conjuntivo para epitélio e suturo, conseguindo um posicionamento melhor, às vezes até um pouquinho mais justaposto das minhas papilas. Já a sutura colchoeiro vertical externo, como a gente combinou, colchoeiro quando passa 2 vezes pelo tecido. Externo vai passar por fora do meu tecido. Então, vamos imaginar que aqui eu tivesse um enxerto, uma membrana. Eu não quero correr o risco dessa membrana mudar de posição quando eu passar o meu fio. Então, eu passo 2 vezes esse meu fio por fora da minha incisão. Mais uma vez, de epitélio para conjuntivo. Depois, na mesma papila, observem que eu retorno de conjuntivo para epitélio. Porque eu não quero que a minha incisão, a minha sutura, passe aqui com o risco de movimentar, o que quer que seja que eu esteja usando. Ou eu quero que esse fio passando 2 vezes por fora, ele abaixe um pouquinho o meu leito cirúrgico. Enquanto o interno ia posicionar mais justaposto para apical, externo eu quero passar 2 vezes o fio por fora, podendo abaixar um pouquinho mais. Então, ele passou 2 vezes nessa papila, veio de epitélio para conjuntivo, de conjuntivo para epitélio, passou por baixo do ponto de contato e veio de epitélio para conjuntivo, de conjuntivo para epitélio, então suturei. Observem aqui que ele passou 2 vezes por fora e passou 2 vezes nessa papila, 2 vezes nessa papila. Peço desculpas já pelo desenho tosco, mas acho que foi o ideal para a gente conseguir explicar direitinho, passo a passo, dessas suturas. Eu queria agradecer a atenção de todos, dizer mais uma vez que eu estou disponível para responder qualquer questionamento que vocês tiverem. Podem contar comigo, mandem dúvidas tanto pelo fórum da plataforma EAD, quanto pelo Instagram, meu site ou aqui mesmo nos comentários do vídeo, tá bom? A gente se vê e até a próxima!